E eu acho que o brasileiro, ele se apaixona pelo negócio imobiliário. E eu acho que é aí que o cara quebra, tá? Muitas vezes você vê grandes incorporadores, você vê que tem a maior parte dos incorporadores locais são incorporadores médios e pequenos. Ele normalmente vai muito bem, faz 2, 3 projetos muito bem e ele se apaixona por um terreno que ele entrega todo o lucro dos 3 ou 4 empreendimentos anteriores. Hoje eu sou aquela pessoa que chegou uma oportunidade para mim, eu sigo um processo de análise muito criterioso. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Eu não falo no passo 1 que eu gostei do negócio que a gente vai fazer. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. Eu sou Ricardo Kaufmann, diretor de comunicação da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo, no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. Se inscreve no canal e ativa o lembrete para não perder nenhum episódio. E se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter. Isso mesmo. De segunda a sexta-feira, sempre às 15h, ela chega no seu e-mail gratuitamente. Lembrando que todas essas informações e o link para você se inscrever aqui na nossa newsletter estão disponíveis aqui na descrição do episódio. Bom, gente, hoje a gente abre as portas para Leonardo Viana, fundador e CEO da Capital Investimentos e idealizador da Cadra, atualmente em São Paulo. Isso mesmo. O Leonardo está por trás de um modelo que vai muito além do funding tradicional para incorporador. Em vez de só levantar dinheiro, a Capital combina capital de sociedade, né? Entrando junto no risco do projeto. Dívida, dados e tecnologia para definir o que, onde e como construir. E isso já está se traduzindo em cerca de 2 bilhões em VGV, mais de 40 incorporações, 2.500 investidores e uma operação rodando com um time de apenas 10 pessoas e muita tecnologia. Boa. E do outro lado, na outra ponta, ele também está atacando uma dor clara do nosso mercado, que é o investidor, pessoa física, que ainda toma decisão sobre o que comprar, valorização, muito no achismo, né? Foi daí que nasceu a Cadra, uma comunidade que usa dados e educação para formar um comprador mais preparado e um mercado mais eficiente. Boa. A gente também vai falar, claro, sobre tomada de decisão e a importância de fazer uma boa leitura do mercado. E como que isso, hoje em dia, dá para se potencializar com o uso de inteligência artificial e outras tecnologias. Seja bem-vindo, né? Obrigada. Você é do Rio, né? Você Exatamente. nasceu no Rio? Eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro. Niterói. Do outro lado da poça, que nem o pessoal fala, né? Mas sou carioca de Niterói. Boa, legal. E como é que era Niterói quando você era criança? Você lembra que mudou em Niterói nesse tempo? Minha família foi uma família que viajou bastante. Então, eu nasci em Niterói, passei 4 anos lá e vim para São Paulo. Aí eu fiquei até os 11. A gente voltou de novo para Niterói. E meu pai ele foi do mercado financeiro, na época tinha um banco chamado Banco Multiplique. Então, para eu poder ver meu pai, nessa época eu tinha que ir pro banco, né? Eu encontrava com ele e ficava lá vendo ele trabalhar, final de semana. E ele decidiu empreender. Quando ele voltou pro Rio, ele começou uma operação na época de comprar posto de gasolina, entrou para a área de distribuição de combustível. E aí, quando eu voltei pro Rio, ele era empreendedor, não era mais funcionário, né? Não trabalhava mais em instituição financeira. E eu acho que aí foi a grande mudança, porque aí eu comecei a ter muito mais oportunidade de passar tempo com ele e normalmente trabalhando. Assim, lá em casa eu falo o seguinte, assim, desde os 11 anos de idade eu tinha uma função, um trabalho. Eu abria a padaria, se precisasse, eu ficava no posto de gasolina. Eu queria estar, né, participando, vendo as coisas acontecer. A gente fazia muita construção de postos, então... Hoje a gente chama de strip mall, mas antigamente era simplesmente 3 lojinhas, 4 lojinhas e um posto. E meu pai entrou muito para essa área de padarias, né? Também começou a fazer padaria dentro dos postos de gasolina. E acaba a gente desenvolvendo o prazer não só pela construção, mas pela operação assim, do comércio. Então aí, o que eu lembro da minha infância, Niterói era uma cidade que chegou a melhor qualidade de vida do Brasil, alta renda, muitas empresas ligadas ao petróleo de óleo e gás. Então foi uma região que eu tive muita liberdade, assim. A gente tem uma das melhores praias do Rio, então você consegue estudar em bons colégios, tem uma boa convivência com um nível muito bom de amizade, mas ainda tendo a natureza, né? Podendo pegar 15 minutos de ônibus e chegar numa praia. Eu tenho um grupo de amizade que veio dessa infância muito boa. Vantagem do Rio de São Paulo. É isso, Pensa assim,
a sua primeira referência de casa seria de Niterói, seria de São Paulo, e essa sua primeira referência, você conseguiria fazer um exercício aqui de descrever pra gente como era essa rua, como era essa... Sim, eu morei em muitos lugares, tá? Eu nasci no Rio de Janeiro, depois vim para São Paulo, voltei para o Rio de Janeiro. Eu morei nos Estados Unidos 2 anos também. E posteriormente, logo depois da minha formação, eu fui para a Austrália, fiquei quase 5 anos. Morei na França 1 ano. Então, eu acredito que a forma que eu escolhi para poder ser feliz, né, deixando as coisas para trás, é não olhando para trás. Quando eu chegava num país, eu falava assim, puxa, aqui agora... É minha casa. É a minha casa. Eu sempre olhei tentando absorver e ser local, sabe? A primeira sensação, assim, de cidade, Niterói, a gente teve uma grande vantagem que a gente foi morar num condomínio, que, assim, um condomínio fechado, né? E em que a primeira impressão que fica é um paraíso dentro e você não tá nem aí pra fora, né? É uma coisa muito antiga, né? De sociedade brasileira, né? Você faz um prédio, coloca um grande muro, você está protegido do lado de dentro. O que acontece na rua do lado de fora não é seu problema. Isso é uma coisa que é terrível para a cidade. Quando você mura ela, você está deixando claramente que você não quer se envolver com a sua responsabilidade de cuidar das vias públicas, porque as vias públicas não é de ninguém, é de todos, né? Então eu acho que a primeira coisa que para mim é muito claro é nós vivíamos numa bolha, num condomínio de altíssimo padrão, com 50 casas. Eu tinha Vista do Cristo, macaquinhos, né, na árvore, mico-leão, tucano, entre outras coisas. Mas eu morava numa cidade que tinha vários problemas sociais, né? Então, isso para mim é uma coisa que me incomodava muito. E o Rio de Janeiro é uma cidade que ela não é separada, né? Ela é bem junta, né? Então, você tá num condomínio de preço metro quadrado de R$30 mil o metro quadrado, 3 quarteirões você tem uma favela. Então, tem esse questionamento, assim. Então, é uma coisa que eu sempre olhei e falei assim, puxa, eu não sei se isso é sustentável no longo prazo. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então, era uma coisa que me incomodava desde o início, assim. E eu acho que o fato de eu ter ido morar fora também foi uma busca de um lugar mais... que eu pudesse ter uma vida mais segura, tranquila, organizada, né? Então... Você comentou, né? Poxa, desde bem criança você já prestava atenção na cidade. Em algum momento você pensou em estudar para ser arquiteto ou alguma coisa a ver com o mercado imobiliário? Assim, como é que foi esse teu caminho para entrar no mercado imobiliário? Bom, meu pai e meu tio eram sócios, né? Então ele tinha essa empresa de distribuição de combustível. Eles estavam sempre construindo alguma coisa, tinha sempre obra. Eu lembro claramente, tinha uma região chamada São Gonçalo, que é uma região próxima a Niterói, que passamos uma cidade super complicada, e eles se envolveram muito para tentar melhorar a cidade, doando ambulância, melhorando as ruas e tudo mais. E quando ele ia construir um posto numa região, normalmente não tinha nada. Então o posto de gasolina chegava, colocava iluminação na região, começava a ter mais fluxo de pessoas. Eu via muito aquela transformação que era realizada, né? A gente via que construir passou a ser meio para poder atingir o objetivo de construção de uma empresa, mas você viu o impacto positivo e a gente tinha muito feedback, né, dos moradores de, puxa, aqui tinha sempre assalto, era um lugar escuro, e agora você está com um lugar claro, tem um oferecimento de padaria, serviços. Então você trazia não só empregos e ganhava dinheiro com isso, mas você tinha um benefício muito para as pessoas do local. Então, assim, a parte de construção para mim era um meio. Não que eu iria trabalhar nisso, mas eu via que, assim, puxa, isso eu sei fazer, né? Então eu acabava acompanhando com meus pais e isso se tornou uma coisa muito natural. Então eu sempre pensei assim, olha, quando sobrar um dinheiro eu vou comprar um terreno e vou construir algo, uma casa, um apartamento, alguma coisa. E você decidiu estudar o quê? Eu decidi estudar mercado financeiro. Eu sempre achei que, acho que essa é a influência do meu pai também, né? Quando eu vi ele trabalhando no mercado financeiro, a gente falava de bolsa, economia. Eu acredito que você tem que ter uma visão geral para você poder saber o direcionamento, né? Onde está a oportunidade, como encarar isso. Para mim, a economia, eu acho que é um conceito básico que todo mundo deveria conhecer para poder navegar nesse mundo de negócio e volatilidade, né? Principalmente no país. Mas na Austrália, aí você foi se especializar em mercado imobiliário, né? Eu fiz economia no IBMEC. E aí eu fui fazer finanças corporativas e eu dediquei bastante tempo do meu estudar o mercado imobiliário. E assim, isso lá na Universidade da Macquarie University. Na Austrália. Isso. Agora, lá foi uma pesquisa que você desenvolveu lá sobre o mercado imobiliário ou você teve aula, você teve contato com conteúdo de ensino para profissionais?
Se teve, você pode compartilhar um pouco pra gente como é que é uma universidade australiana? Legal. Porque acho que é uma grande questão do nosso mercado, a questão educacional. A gente está buscando se desenvolver aqui, seria muito legal saber como que é lá. Não, ótimo. Estava falando um pouco da faculdade, né? Quando eu me formei na faculdade, eu trabalhei no Banco CR2 e claramente eu fui direcionado para a área de fundos imobiliários. E eu sempre quis trabalhar numa área chamada de Private Equity, que é a compra de participações em empresas privadas. E era um mercado que ainda era embrionário, não tinha... A gente tinha o Icatu, que era uma das casas que estavam fazendo algumas operações de dinheiro proprietário da família, o BTG, mas era uma área muito embrionária, tinha muito poucos fundos e muito poucas oportunidades de vagas de trabalho. E quando eu comentei isso dentro do banco, que na época trabalhava a Maria Silvia Bastos, que era ex-presidente da CESA, foi trabalhar um tempo no Banco CR2, a orientação foi clara: para você trabalhar em Private Equity, hoje você vai depender de sorte, você vai precisar de uma educação específica sobre isso e você não vai achar no Brasil. Então você tem que se inscrever em uma formação que tenha um conteúdo específico sobre isso e que você possa ter exposição a cases para que você possa já entrar contribuindo para a empresa. E foi isso, eu me apliquei para algumas faculdades, escolhi as melhores. Na época a Ásia estava crescendo muito, faz muito sentido estar próximo de um mercado tipo China. E a Macquarie University é uma das melhores faculdades do mundo. Você tem um programa chamado Apply Finance, que é a Finanças Aplicadas, em que você pode fazer um major em Corporate Finance. E aí tem toda essa parte você escolhe uma cadeira de Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Venture Capital. E o que é legal desse programa? São pessoas que trabalham no mercado. E aí, dentro dessa cadeira, a área imobiliária, eu tinha 4, 5 aulas especificamente matérias sobre esse assunto. Então, ia desde a parte de ativos de renda, como a estruturação de fundos. E aí, dentro dessa educação, como é que funcionava? A gente tinha 3 meses de aula específica sobre um assunto, eram trazidos cases do mercado e eles ensinavam toda a parte básica de modelagem, estrutura, como que você fazia operações acontecerem. Hoje eu tenho uma visão técnica de como analisar risco, retorno, toda a parte de planejamento muito melhor do que eu teria se eu não tivesse passado por essa experiência. Você sabe que o nosso podcast conversa principalmente com quem está trabalhando no mercado imobiliário. Desde quem é corretor, início de carreira, até gente com muita experiência, até gente que tem grande sucesso no mercado, donos de imobiliário, etc. e tal. Mas é uma massa grande e divergente sobre isso, com conhecimento também divergente. O que você contaria para o nosso público que você aprendeu nessa sua experiência acadêmica lá na Austrália, que você trouxe para cá e é aplicável no nosso mercado hoje? Eu acho que o grande diferencial deles é a forma que eles estruturam e olham uma oportunidade de investimento imobiliário. Eles são muito organizados, eles têm sempre um framework. Assim, o que olhar primeiro, né? Qual é o segundo passo, né? Eles criam sempre um framework de trabalho. E quando eu falo framework, é um passo a passo. Acho que o brasileiro, ele é muito criativo, ele é original, ele consegue juntar informações e vir com coisas novas. Mas eu acho que muitas vezes nós não somos ensinados a ter um processo estruturado e rígido de tomada de decisão. Hoje eu sou aquela pessoa que chegou uma oportunidade para mim, eu sigo um processo de análise muito criterioso. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Eu não falo no passo 1 que eu gostei do negócio que a gente vai fazer. Eu acho que o brasileiro, ele se apaixona pelo negócio imobiliário. E eu acho que é aí que o cara quebra, tá? Muitas vezes você vê grandes incorporadores, você vê que tem a maior parte dos incorporadores locais são incorporadores médios e pequenos. Ele normalmente vai muito bem, faz 2, 3 projetos muito bem e ele se apaixona por um terreno que ele entrega todo o lucro dos 3 ou 4 empreendimentos anteriores. Então eu acho que, claro, o relacionamento foi excelente. Eu consegui minha vaga na Brookfield Asset Management através de uma indicação. Então tiveram assim outros resultados também do trabalho. Mas eu vejo que metodologia é um processo em que você siga de maneira rigorosa. E eles estão o tempo todo aprimorando esse modelo. Então você cria o seu modelo. Você cometeu um erro, vamos dizer que o negócio não foi bem. O que normalmente as pessoas fazem? Simplesmente resolvem o problema e vão para o próximo. Não. Você tem que analisar o que aconteceu no problema e se você pode voltar no seu processo e acrescentar um item adicional que te impeça de correr naquele mesmo risco.
Que é isso que faz uma pessoa com 40 anos de mercado fazer melhor negócio que um cara de 5 anos. Se você não volta no seu processo para você poder melhorá-lo e otimizá-lo e colocá-lo de uma maneira formal dentro da sua empresa, qualquer pessoa faz negócio no mesmo nível. Então vai depender de inspiração. Assim, é claro, a inspiração é fantástica, mas eu acho que o processo, esse rigor assim, de criar o passo a passo e estar sempre atualizando, veio muito de fora. Eu quero pegar gancho no que o Cal falou sobre a gente partir todo mundo do mesmo lugar e agora a gente vai se aprofundar com imobiliário, private equity. Eu queria pedir para você explicar o que são fundos imobiliários no começo, né? E quais as oportunidades eles têm para o nosso mercado. E depois que você fizesse o mesmo com private equity, né? O que faz private equity, que aí eu acho que a gente consegue aprofundar a nossa conversa daí. Eu vou falar de uma maneira bem, assim, para que todo mundo entenda, tá? Não necessariamente a legislação e técnico, porque eu acho que isso é fácil de hoje de se buscar. Mas eu gosto de primeiro começar o que é um projeto imobiliário. Tá? Um projeto imobiliário é tudo que envolva um ativo que tenha um terreno e uma construção envolvida, tá? E que nele você tem o objetivo de venda ou de locação. São as duas formas básicas de remuneração. Você está construindo em um terreno para poder locar para um usuário final ou para poder vender para um usuário final. Muitas vezes ele é associado muito à parte de residencial. Tá? O fundo imobiliário, ele nada mais é do que um arcabouço jurídico regulado pela CVM, no qual você tem um gestor profissional, maior compliance, transparência, você tem profissionais qualificados, certificados para isso, no qual ele representa diversos investidores na alocação de recursos numa estratégia de investimento imobiliário. Na sua maioria, é uma estratégia de renda. Quando a gente fala fundo de tijolo, o que é um fundo de tijolo? É um fundo que está comprando o shopping center para alocação, que está alocando para os lojistas, e essa renda está sendo distribuída para os seus investidores. Se for um fundo de papel, o que é? São fundos que financiam outros fundos imobiliários ou outras operações imobiliárias, muitas vezes atrelado a dívidas para o setor imobiliário. Aí são CRIs, debêntures, notas comerciais, entre outros, em todas as letrinhas. E o que é interessante de falar do fundo imobiliário? Tem um investidor que tem 2, 3 mil reais, que ele não conseguiria tomar uma posição no setor imobiliário, mas com esse dinheiro ele pode participar de desenvolvimento, por exemplo, de um dos maiores shopping centers de São Paulo, que é o Pátio de Higienópolis, ou participar de um portfólio diversificado de diversos ativos, tendo aí um time de executivos bastante sênior cuidando do dinheiro dele. Então essa é uma oportunidade, sem contar os benefícios fiscais, tá? Falando da parte de investimento. E private equity? Quando a gente fala uma operação de private equity, sempre lembra que public equity são os que são listados em bolsa, private equity são empresas que não são listadas em bolsa. Vamos dizer que eu vou comprar ações da Multiplan. Então, ações da Multiplan, eu estou indo para um public equity. Mas se eu for comprar, de repente, o shopping do Seu Antônio, que é localizado em Maceió, mas ele desenvolveu um brilhante empreendedor, essa é uma operação de private equity. Qual é a diferença dessa operação versus o public equity? Normalmente, no private equity você tem menos informações, são empresas que provavelmente têm um arcabouço de compliance menor, tem uma menor liquidez, porque você não pode vender fracionado no mercado, mas ao mesmo tempo tem uma oportunidade de você prepará-la para poder virar uma empresa de public equity e com isso você capturar esse ganho de sair do menor liquidez para grande liquidez. No private equity, normalmente são grandes investidores, né, atuando. Na hora que você capta um fundo, é um fundo de longo prazo, 5 a 10 anos, e normalmente a contraparte, né, o investidor que consegue alocar nesse recurso, são grandes fortunas, são grandes famílias, tickets aí acima de 5, 10 milhões de dólares. O que eu gostava de trabalhar quando eu trabalhei na Starwood Capital? Você faz operações grandes, você consegue colocar uma alavancagem grande, então você consegue atuar de uma maneira bastante oportunística. E eu acho que a grande vantagem de trabalhar nesse sentido é que você começa a realmente ter relacionamento com um empreendedor final. Eu acho que eu sempre apreciei muito disso. Eu gosto de falar com os executivos de grandes empresas, eu acho divertido, eu acho que a gente aprende. Mas quando você fala com o fundador, é diferente. É muito rico a relação, né? A gente costuma imaginar que a pessoa que tem sucesso é uma pessoa brilhante em tudo. Mas ela não precisa ser brilhante em tudo. Ela precisa ter uma visão e ela precisa ser muito boa em uma coisa específica. E o tempo, ele é exponencial, né? A pessoa consegue chegar e atingir sucessos inimagináveis. Então, eu gosto muito da atuação junto a empreendedores de sucesso. E no Private Equity me permite muito fazer isso. Vamos conectar esses conceitos, então, com a sua história. Depois desse período que você passou na Austrália, você voltou para cá. Você trabalhou em alguma empresa ou você já seguiu o passo do seu pai e se tornou empreendedor?
uma coisa para mim ficava clara, assim, eu precisava aprender, né? A melhor maneira de aprender é você trabalhar para grandes empresas. Então, eu comecei a trabalhar para uma empresa chamada Brookfield Asset Management, que hoje é um dos maiores fundos do mundo, tanto em private equity como setor imobiliário, gestora. É um monstro da parte de ativos alternativos, imobiliário, infraestrutura, diversos setores. Eu vim trabalhar num fundo chamado BREP, que era um fundo que comprava shopping center no Brasil. A gente comprou 11 shopping centers, entre eles o grupo Malzone. Foram aquisições de bilhões de reais. E eu tive a oportunidade de conhecer muito profundamente praticamente todos os shopping centers do Brasil. Fiquei 3 anos comprando shopping center e fazendo toda a parte de reposicionamento. E quando você fala que você saiu comprando em shopping center, saiu comprando na Chon ou saiu comprando ele de pé? A gente foi por um caminho de não ir para o Greenfield. A Brookfield Asset Management é uma empresa que é investida por grandes fundos de pensão. Eles estão em busca de cash flow. Então a gente foi buscar shopping centers em operação. Há raras exceções, que foi o caso, por exemplo, do Shopping Vila Olímpia. Nós compramos o portfólio do grupo Malzone, já existia o Shopping Pátio Paulista, Pátio Gianópolis, super bem estabelecido, Shopping Botafogo, que era localizado no Rio de Janeiro, e eles tinham esse terreno na Vila Olímpia para o desenvolvimento de um novo shopping, que é o Shopping Vila Olímpia. Mas, na sua maioria, foram todos shoppings em operação. E o interessante disso é que você tem um trabalho operacional, de você transformar... Se ele entrega X, você tem que entregar 2X, né, de receita. Como é que você faz essa otimização? Então, você precisa entrar muito profundamente no varejo. O shopping é um real estate vivo, que você tem que ter muito cuidado. Ele pode valer muito pela sua capacidade de juntar lojas, atrair as pessoas, como ele pode passar a ser um passivo, que não tem valor nenhum se você não conseguir atrair os usuários finais, que são os compradores. E é um setor que passou por muitas mudanças recentemente, principalmente com o e-commerce. Os shoppings brasileiros, como eles nasceram no posterior ao desenvolvimento dos shoppings mundo afora, eles já vieram num formato mais factível à realidade atual. Eles são centros de entretenimento. Então as lojas são um pouco menores. Aqui, por exemplo, o clima aqui é muito complicado, é quente ou chove, então é um lugar abrigado. Você tem um problema de segurança externa, então é uma praça pública para que as pessoas frequentem e tenham a liberdade com sua família. Eu tive a oportunidade de viajar o Brasil todo conhecendo os empreendedores para poder comprar esses shoppings privados. E o interessante é que todos eles eram, de alguma maneira, ligados ao setor de supermercados e construtores e incorporadores, que viam a oportunidade de comprar um terreno e construir um comércio onde não tinha e desenvolveram grandes impérios aí através de shopping centers. Você fala de uma maneira muito apaixonada, né? Sim, por esse mundo de compra de shoppings e tudo. O que foi, então, o impulso para você sair disso e abrir seu próprio negócio? A Brookfield, eu ainda fui para algumas outras empresas, né? Eu ainda passei da Staud. Staud Capital é um dos maiores fundos do mundo de private equity, 100% private equity, focado no setor imobiliário. Então, eu adorava o trabalho que eu fazia na Brookfield, mas chegou um momento que eu falei, puxa, shopping center eu entendo. Com a Staud, eu tive a oportunidade de sair para poder olhar outros segmentos. A gente fez um investimento de 300 milhões para montar hoje o que é o MRV Log. Então, eu tive que entrar a fundo para entender galpões logísticos. Fizemos 500 mil metros quadrados nesse período que a gente esteve lá. A vontade de mudar para outras empresas é muito desafio de falar assim, puxa, eu entendi shopping center. Eu consigo entender também o setor de logístico. E eu acho que isso é uma das coisas que faz muita diferença hoje na minha experiência e minha capacidade de entrega. Aí de lá eu fui convidado pelo pessoal da SDI, uma família muito grande, muitos anos no setor imobiliário. Eu fui para lá para montar o que hoje é o Telos, que é um fundo bastante grande, relevante no mercado hoje. Eu passei 3 anos, investimos 1,4 bi no mercado. A gente fez o River One, localizado ali do lado da Odebrecht. Tem o River South, que está sendo desenvolvido agora. O JK Square, que são 6 mil metros quadrados. É um empreendimento que tem um hotel, um corporativo e residencial. Um dos maiores empreendimentos recém-entregues da cidade de São Paulo. Então eu tive a oportunidade de migrar. De muito corporativo, empreendimento uso misto, residencial de alto padrão. Essa curiosidade de entender os outros subsegmentos, eu acho que me fez topar esse desafio como um todo. E claro, aí você vai ficando mais sênior, você começa, gosto desse caminho, acredito naquilo. A gente começou a fazer empreendimentos que não tinham muro para a cidade. Então, as cidades corporativas agora sem muro, né? Então, incluindo a cidade. Não estou preocupado do muro para dentro, estou preocupado com a cidade como um todo. Prédio que você tem na circulação, que a população possa realmente interagir como praticamente uma praça privada sendo entregue ao público. E aí depois da SDI eu ainda passei pela RB Capital, eu fui lá para ser gestor de um fundo, RB Office Income, laje corporativa, e aí decidi que estava na hora de empreender. Tem um momento que você olha e você fala assim, puxa, eu quero dar um pouco mais a minha cara ao que eu faço.
A gente costuma dizer que vai ser melhor, mas eu não sei se é melhor, é só diferente, é o ângulo que você enxerga. Eu tinha vontade de colocar em prática os meus valores, as coisas que eu acredito. Eu tenho uma visão muito de construção, eu acho que a empresa é um lugar de formar pessoas, eu tenho uma visão um pouco diferente do convencional. Eu acho que assim, eu tive a oportunidade de ter uma educação incrível pela minha família, acesso a melhores educações. E eu acho que nem todo mundo teve, porque não teve acesso. Então, a empresa ela tem uma função educacional muito importante na sociedade. É uma segunda oportunidade de você instruir as pessoas para ter os valores certos, como se comportar na sociedade. É um estímulo diferente, não é o amor, é o financeiro. Mas ele também funciona no adulto. E aí, queria que alguma coisa que eu pudesse colocar isso em prática e, claro, mudar a cidade, fazer um impacto relevante para os próximos anos aí da sociedade que a gente estivesse morando. E eu vejo que isso é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre escutava, São Paulo é uma cidade feia. E aquilo me incomoda profundamente, porque, por um pouquinho, se eu sou construtor, eu deveria me sentir ofendido, porque sou eu que estou impactando a cidade. Então, eu estou construindo uma cidade feia. E é verdade. No final das contas, será que não dá para eu impactar isso de uma maneira diferente? Eu tô já com vontade de fazer essa pergunta e agora ele deu Te deu o gancho. gancho perfeito. Vou fazer uma pergunta, Léo, super aberta. Fica à vontade para você entrar por onde quiser. Eu sou um paulistano de muitas décadas aqui na cidade. Eu nasci em Pinheiros, saí, voltei. Às vezes eu via gente de outros bairros falavam que, assim, o meu bairro se descaracterizou, que pena, que aquelas pessoas do comércio, aqueles comércios não existem mais. E eu falava, nossa, que estranho, que eu acho que em Pinheiros, isso até 7, 8 anos atrás, eu conheço o tintureiro, que era da minha infância, eu conheço o farmacêutico, que existia ainda, e não eram só as grandes marcas. Eu conheço aquela pessoa, eu conheço essa pessoa, tem essa cultura local, etc, etc. Isso está em transformação. Estou falando do meu umbigo para falar da cidade inteira. Não é só Pinheiros, né? Quem anda no nosso trânsito hoje de São Paulo se depara com uma quantidade de obras absurdas. A gente sabe que tem uma série de pontos regulatórios que impulsionaram isso. Tem as operações urbanas, tem os programas habitacionais, tem uma série de coisas acontecendo. Tudo isso para te perguntar, Léo, o que está acontecendo? A gente tem muito essa pergunta, tá? O setor imobiliário, ele é um setor que ele é resultado. Ele segue diretrizes e segue demandas. Quando você constrói um prédio, o risco já foi tomado pelo empreendedor. Ele precisa necessariamente arrumar um locatário e um comprador. Então, ele nasce da demanda, tanto de locação quanto de compra do imóvel. É impossível a pessoa construir um prédio e ficar segurando aquele prédio para sempre sem o uso final. Então, eu costumo dizer que o que está acontecendo na cidade de São Paulo são anos de descasamento de oferta e demanda que está sendo recuperado. Nós temos um déficit habitacional. Hoje, a gente tem um país que não está melhor nos últimos anos, a gente está pior. Só que nós temos um abrigo no Brasil que é São Paulo. Então, São Paulo é um lugar que funciona, que teoricamente, mal ou bem, a segurança pública é de uma certa maneira mais controlado. Você tem um nível educacional de escolas excelente. Não tem 5 cidades no mundo cosmopolita do tamanho de São Paulo que oferecem essa combinação de entretenimento, gastronomia, educação. A gente tem aqui os melhores hospitais, um dos melhores hospitais do mundo estão localizados na cidade de São Paulo. Você tem aqui também oportunidade, um crescimento econômico interessante. Então eu vejo que São Paulo é uma cidade que está atraindo cada vez mais. É uma cidade muito dinâmica, que atrai diversas famílias que não são daqui em busca de um abrigo e uma oportunidade num lugar em que ela tem essa combinação de fatores. O crescimento da cidade de São Paulo, ele é reflexo principalmente de uma demanda maciça, grande, atrasada do que já deveria ter sido entregue, de espaços, principalmente de habitação residencial, como também espaços de escritório, para que as empresas possam se instalar no melhor polo de negócio do Brasil. A sua percepção, inclusive, que esse aumento de demanda vem de outras regiões do Brasil enriquecidas, porém que não tem tudo isso que você falou. O que eu quero dizer o agronegócio está mandando seus filhos virem estudar em São Paulo, outras pessoas estão vindo empreender em São Paulo, ou a gente está tendo uma tal da centrificação maior, quem estava mais para a beirada está vindo para cá. Essa demanda é da onde? É de São Paulo mesmo? É de fora? Assim, se a gente for olhar a demografia como um todo, eu acho que o Brasil está bem próximo de parar de crescer, assim, de número de pessoas. Também a organização familiar. Antigamente, até muito pouco tempo atrás, as pessoas postergavam muito essa saída de casa. Ela não tinha condição financeira
de deixar a casa da mãe. Muitas vezes a família acabava construindo uma casa em cima, e construindo a casinha outra, e eu pego o quintal e faz um puxadinho. Hoje a gente está tendo uma melhora como um todo, diversos programas habitacionais estão ajudando nesse sentido, mas as pessoas estão começando a realmente ter a capacidade de morar em lugares de forma individuais. Ah, mas puxa, mas eu tô vendo a geração tá voltando, não tá querendo sair de casa, nem trabalha, nem estuda. Mas isso é marginal, não é o todo. A visão de casa também mudou. Antigamente era um lugar que precisava de muito mais metros quadrados do que você precisa hoje. Comida, entrega, delivery tá mais fácil, então a cozinha é muito menos utilizada. Você não tem mais aquela disponibilidade de mão de obra para poder prestar serviço doméstico, então a praticidade conta bastante. Eu vejo que você tem uma formação de família positiva, que demanda espaço, e você também tem uma cidade que atrai pessoas. A cidade do Rio, por exemplo, está perdendo famílias. A cidade de São Paulo está atraindo famílias. O modelo de moradia está mudando. Antigamente eu quero uma casa. Hoje, casas estão cada vez mais difíceis. É caro de se manter, as pessoas não querem uma comunidade, querem praticidade, estar mais próximo. Então as pessoas estão vindo para o encontro da cidade para que elas possam ficar mais próximos do seu trabalho, da sua logística, né, pessoal. E isso faz com que a gente tenha necessidade de mais adensamento. É uma contradição, né? Muita gente fala, puxa, mas o adensamento não é bom para as pessoas. Eu não acho que é verdade essa afirmação. Eu acho que isso daí é uma falácia imposta de tanta gente ouvir, a gente acredita. Puxa, agora estamos verticalizando 30 andares, onde vamos chegar, né? O que é o verticalização? Eu acho que é importante dizer, né? A gente tem um plano urbanístico que foi aprovado, os construtores e incorporadores seguem esse plano urbanístico, né? No final das contas, eles não querem desenvolver um prédio de 30 andares. A cidade fala que ele pode desenvolver, e aí ele vai lá e desenvolve, né? Dado a demanda da cidade. Mas o que a gente percebe? O adensamento deveria criar massa crítica para a infraestrutura das regiões. Imagina o seguinte, se você tem um prédio de 100 andares, naquele mesmo ponto você tem mais famílias do que um prédio de 10 andares. Com isso, você viabiliza mais uma estação de metrô naquela região. Teoricamente, esses impostos que vão ser gerados para aquele mesmo ponto, né, naquela mesmo terreno, deveria ser direcionado, que planos diretores buscam isso, direcionar os recursos para que você possa construir infraestruturas melhores. Puxa, mas fica tudo muito pedra, Fica, sim, sem dúvida, mas isso tem que ser um planejamento estratégico de longo prazo para a cidade. As pessoas têm mais prejuízo de locomoção, logístico, isso é muito complicado de você conseguir manter. Você tem muitas pessoas aí que têm uma relação com logística de trabalho, perdem 2 horas para ir, 10 horas para voltar, 4 horas de transporte. Não tem como você ter uma qualidade de vida e uma vida familiar equilibrada nesse sentido. Mas você tem um termo muito interessante que chama estraga bairro. Sim. O que é o projeto Estraga Bairro? O que estraga os bairros? Tem 2 grandes conceitos. Eu acho que primeiro o uso que não é adequado para a região, que o incorporador ou o construtor tenta forçar. É produto de família, de 2, 3 quartos, a pessoa vai lá e coloca um quarto para investidor. Às vezes não é um produto adequado. Eu acho que isso pode estragar o fluxo daquele bairro especificamente. Dá para dar algum exemplo? Eu acho que não seria muito adequado, porque são todos, assim, a gente tem diversas linhas de atuação, né? Porque o estraga bairro, ele não é uma coisa tão objetiva. Você falar que um prédio é bonito, ou feio, ou adequado ou não adequado, eu acho que tem uma margem. Se a gente for mais para trás, talvez seja possível, por exemplo, no centro, assim, o que aconteceu com os treme-tremes, eu imagino que foi uma coisa que não deu certo. O que eu percebo, assim, hoje a gente tem uma legislação que você consegue adensar mais de acordo com o uso do HIS, aí você começa a poder ver fachada ativa, e você vê que tem aí diversos prédios de altíssimo padrão, lindíssimos, que você está com a fachada ativa vazia. Foi feito simplesmente para poder ter mais potencial construtivo, e não, na verdade, de um verdadeiro uso, uma verdadeira demanda para aquela micro-região. Além disso, né, que é um problema, você está deixando uma fachada fechada, que normalmente fica aquela placa, depois vandalizada, morador de rua fica morando na frente, aí começa a ter todos esses tipos de problema. Eu vejo que mais do que isso é quando você faz um prédio que não combina com a região. Você não capricha na arquitetura, utiliza o material mais barato possível, fachadas cegas, sem janela. Isso você está deixando a cidade mais feia por 40 anos. E isso impacta o próximo prédio que vai ser construído na região. Você acabou de depreciar o valor de todos os demais. E isso é uma visão de muito curto prazo de alguns incorporadores e construtores que estão visando simplesmente o lucro daquela venda. Precisa do poder público. É muito complicado. Como que você faz uma política dessa? Porque não é
não é necessariamente objetivo, né? Tipo, como é que Subjetivo. é subjetivo? Por exemplo, na França, quando você vai aprovar um projeto, ele vai para a comuna, que ele tem uma votação se aquela arquitetura está condizente com aquela região. Ok ou não ok? Olha, precisa de revisão porque não está de acordo, não está alinhada com a vizinhança ou com a visão que a gente tem para o longo prazo da vizinhança. Eu acho difícil de abordar isso porque você começa a dar uma morosidade no processo de aprovação que é necessária para a viabilidade. Mas eu acredito que tem incorporadores e players que estão fazendo isso de forma sucessiva. Eu vou dar um desafio para vocês aqui. Quando vocês começarem a olhar prédios novos, tá? E que vocês verem que isso aqui tá muito fora, tenta ver qual é o nome do incorporador. Eu acho que de tempos em tempos você vai ver que a coincidência dos nomes vão bater muitas vezes. Não é popular isso, são empresas que estão tendo sucesso financeiramente. Mas eu acho que a que custo, né? Eu sou a pessoa que eu tenho o maior orgulho de apontar e falar, puta, fiz aquele prédio, fiz aquele outro. Por quê? Porque eu tenho orgulho dos prédios que eu estou entregando. Esse é o legado. Ganhei dinheiro? Talvez um pouco, sim, não. Mas o mais importante é você chegar e falar assim, puxa, eu tenho orgulho dos empreendimentos que hoje estão impactando a nossa cidade. Eu consegui fazer esse prédio e depois disso essa vizinhança se transformou positivamente. Isso é muito legal. Agora, eu não sei se esse é o drive da maioria ou de todos os players do setor. A gente deveria ter uma maneira de buscar compensação por isso. A gente deveria ter uma maneira de falar assim, puxa, legal, entendi. Você entregou esse empreendimento, seguiu a legislação. Mas você realmente destoou e entregou um prédio muito abaixo do que a cidade precisa para poder se desenvolver no caminho que a gente está olhando. Como é que a gente faz para cobrar isso de volta? Eu acho que poderia ser um caminho mais adequado, uma punição do que efetivamente um controle. Você tem a liberdade poética para desenvolver dentro da legislação, o que você acredita que é o melhor valor. Mas, se a sua liberdade a começar a impactar negativamente a cidade e o entorno como um todo, você deveria ter ser responsabilizado por isso. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Você sabia que hoje 55% das buscas por imóvel começam no site da imobiliária? Nossa, Natália, é mais que a metade. E pensar que ainda tem muita empresa com site desatualizado, sem integração. Isso custa lead, né? Custa muito. Por isso, a Loft Sites é uma mão na roda. Tem templates modernos e já pensados para o SEO, que é aquele negócio que ajuda a sua busca dentro do Google, além de integração com os principais portais. E o melhor, totalmente integrado ao CRM da Loft. O site vira um gerador de lead de verdade. É presença digital profissional para subir o nível da imobiliária e da marca. É isso. Presença digital de verdade é com a Loft Sites. Agora que já sabemos o que está acontecendo em São Paulo, ouvimos dizer que você afirma que tem aí, na verdade, os preços estariam ainda subvalorizados. Coisa de 30% a 50% do que teria de ainda demanda em relação à oferta. Conta pra gente como você chegou aí e, mais uma vez, voltando pro mercado aqui, como devem se posicionar os profissionais do mercado imobiliário, não só quem trabalha com corporação, mas quem está comprando, vendendo e alugando no mercado primário e secundário. Como que se acham essas oportunidades? Bom, a gente tem algumas pressões de preço que não estão conseguindo ser repassadas hoje pela situação econômica, tá? E principalmente acesso a capital. A linha de financiamento está mais escassa, está mais caro. O comprador de unidade, ele não olha necessariamente o preço por metro quadrado. O que ele está buscando ali é, eu consigo pagar a prestação com a minha renda ou não? A taxa de juros mais altos faz com que as pessoas não consigam comprar o apartamento muitas vezes que elas desejariam. E elas compram o que dá. Elas postergam ou elas compram o que cabe no bolso. A gente ficou mais pobre na hora de comprar tijolo com a taxa de juros de 15%. Então você tem muitas famílias que adorariam poder comprar um imóvel mais adequado à realidade delas, só que quando ela começa a ver o preço da prestação, o imóvel que ela pode comprar não atende, o imóvel que ela quer comprar não cabe no bolso. O que ela faz? Ela aluga, ela fica no imóvel que está. Mas a vontade e a necessidade não passou. Ela simplesmente está esperando o melhor momento. Então, quando você tiver uma realidade de um juros mais razoável, em que o custo de financiamento abaixa, você vai ter uma quantidade de famílias vindo ao mercado atrás do produto dela muito grande. A intenção de compra está aí. Só que ela financeiramente hoje não cabe no bolso dela o imóvel que ela gostaria de comprar. Então essa é uma pressão de demanda. Quando você vai na pressão na parte de custos, você está tendo um problema seríssimo de formação de profissionais da área de construção. Nós estamos com apagões
na área elétrica, pedreiro, mestre de obra. Um dos grandes players de construção que disse que os profissionais de mão de obra estão optando por ser entregadores. Exatamente. Era uma profissão que era passar de pai para filho, né? Então, e não está acontecendo essa passagem. Eu acredito também que a informação sobre o que é o trabalho do dia a dia, a função, ela não está sendo bem comunicada. Eu acho que tem um trabalho educacional para ser feito bastante grande, mas teremos sim um apagão de mão de obra, já estamos passando por isso. O que isso faz, né? Encarece a mão de obra, porque você vai ter disputa por profissionais. E aí quem que normalmente leva melhor? O altíssimo padrão, porque quem pode pagar mais por metro quadrado, tem mais margem para fazer a contratação. Hoje o incorporador, ele está com a margem pressionada, então ele está operando abaixo da margem histórica dos empreendimentos, então eles estão ganhando muito pouco dinheiro. Isso não é equilibrado no longo prazo, isso vai ser repassado em breve, quando tiver espaço para que ele possa ser repassado por preço. Então, a gente está vendo aí um momento em que a precificação de terreno só aumenta, a demanda só aumenta porque precisa fazer novos empreendimentos. Mão de obra cada vez mais cara, materiais está tendo inflação relativamente superior ao índice PCA que a gente tem ao ano. E você tem aí uma demanda que está represada, esperando o momento certo para poder comprar. Quando isso bater ali na frente, cara, com uma taxa de juros aí de um dígito, na casa dos 7 a 8% ao ano, a gente acha que vai ter uma corrida enorme para a compra do imóvel e vai ser tarde, porque o preço do imóvel não é linear, ele dá picos, né? Nesses últimos anos estamos perdendo para a inflação, mas daqui a pouco ele vai dar esse pico para cima e eu não duvido nada. Assim, a nossa expectativa é algo pelo menos 30% de crescimento, podendo chegar em alguns casos a 50% de preço. E dado esse contexto, que dica você que tem boas empresas que trabalham para quem está buscando investir desde a incorporação e depois, inclusive investimento pessoa física. Exatamente. E considerando todo mundo que trabalha, os corretores e as imobiliárias. Sempre recomendo para as pessoas que, vamos dizer que eu tenho a necessidade de um imóvel de 100 metros quadrados. Tá? Eu tenho 3 filhos, preciso de 2 quartos, de repente a minha sogra mora comigo, preciso de mais um quarto de visita que ela vem com frequência, mas eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento de 100 metros quadrados. Puxa, eu acho que vale a pena comprar o que cabe no seu bolso, de 50 metros quadrados, porque se subir, pelo menos 50% dele subiu na mesma proporção que o mercado está subindo. Coloque seu dinheiro para ele rodar junto com a valorização. Exatamente. É claro que isso daí tem que ser ponderado, porque hoje o custo de aluguel vale muito a pena quando comparado à precificação, mas o que eu costumo dizer é que se ter um imóvel é importante para você como estratégia de família, não estou falando de estratégia de investimento, tá, gente? Estratégia de investimento é muito mais custo de capital, eu não estou pensando onde eu vou morar, mas eu estou pensando em estratégia de família. Por exemplo, a minha família sempre foi uma decisão, teremos um imóvel próprio. Não interessa. Puxa, mas o dinheiro vai estar melhor aplicado na renda fixa. Ótimo, não tem problema nenhum. Eu sei que eu estou ganhando menos, mas dentro da minha estruturação da minha família, ter um imóvel próprio faz parte do plano. Então, se isso faz parte do seu plano, eu recomendo que você tenha uma posição mesmo que não seja o imóvel definitivo para você. Reduz a sua exposição aos juros altos. Você compra um imóvel menor e quando as coisas melhorarem, você troca para um imóvel maior. E para o proprietário e depois para o investidor. Para o proprietário que vive de renda, assim, hoje é uma conta muito cruel. É uma conta que ele perde para o CDI todos os meses, né? Era melhor estar alocado em renda fixa. Eu vejo, assim, o imóvel como investimento como um veículo de passagem. Não é um lugar para você deixar o seu dinheiro ad eterno, tá? Então, eu gosto muito da estratégia de transformação. Transformar um terreno em uma casa. Vende a casa. Transformar uma casa em um prédio, destrói a casa, constrói o prédio, vende as unidades, volta o dinheiro, você compra uma outra para poder fazer o ciclo. Então eu acho que a melhor estratégia de investimento no setor imobiliário é transformar, é transformacional, é não deixá-lo simplesmente na renda. Eu acho que o Brasil é um país que ainda a renda fixa é difícil de ser superada se não for uma estratégia ativa de investimento no setor. Mesmo com a valorização? Mesmo com a valorização. Eu acho que se você for para uma estratégia assim, eu quero ganhar dinheiro comprando e ficando com o imóvel, então você vai ter que ter um trabalho de hunting muito grande que provavelmente não é todo mundo que vai conseguir fazer. Eu acho que você tem que ir mapeando e até chegar quando você vê a oportunidade, você saber exatamente que aquilo ali é uma oportunidade e você poder agir no mesmo dia. Quando o preço está descontado, não é só você que vai visualizar, né? Todo mundo que está procurando aquela região. Então você tem que estar apto a tomar a decisão de imediato. Mas e para o investidor ficar um pouquinho mais capitalizado,
E aí ele quer participar da incorporação. Opa, o amigo meu falou que conserva os predinhos aí, tem uma demanda infinita. O cara me falou que consegue dobrar meu dinheiro em 3 anos. Será que isso daí é uma boa? Hoje, eu acho que a melhor estratégia para ganho de rentabilidade, vamos dizer, eu acho que é a incorporação imobiliária residencial, cidade de São Paulo, principalmente alto padrão ou baixa renda. E existem sim incorporadores que abrem espaço para investidores participarem da incorporação. Eu gosto muito dessa estratégia. A gente faz isso de forma sucessiva dentro da nossa empresa. Temos diversos empreendimentos, hoje que são quase 2 bi de VGV, no qual a gente entra com uma participação. Vamos dizer que o empreendimento vai custar 100 milhões para ser desenvolvido. A gente investe 50 milhões de reais, esses 50 milhões de reais viram 50% de participação no resultado econômico. A taxa esperada de retorno é algo como 25% ao ano, que é fantástico. Então, se você tem 4 anos, você praticamente dobra o seu capital. Eu acho que o investidor tem que entrar com uma cabeça que vai render algo como 20, se vier algo abaixo do que 20, foi um excelente projeto. E aí é um investidor mais qualificado, que tem a disponibilidade de tempo. É importante dizer, o dinheiro que entra no setor imobiliário, ele não tem liquidez, ele está em tijolo. Se o investidor ligar e falar assim, puxa, eu quero meu dinheiro de volta, eu falo, cara, não tem, eu tenho lá um pedaço do terreno, né? A Capital, a gente tem investimentos no qual ele acompanha, tem outras empresas que fazem esse trabalho também. A gente manda sobrevoo de drone, reporte, para que ele possa acompanhar de qualquer lugar do mundo. Até melhor do que ir lá presencialmente, os vídeos e tudo mais, de qual é a evolução do investimento dele. E a gente tem performado muito bem. Nossa taxa de rentabilidade média, que não é uma promessa para o futuro, é em torno de 20, 22% ao ano de retorno nesses investimentos. Para ter uma ideia, assim, começa a partir de... Atenção para a gente ter que tipo de disponibilidade financeira para começar a brincar. As alocações começam a partir de 100 mil reais, a nossa alocação média é em torno de 500 mil reais. Mas o que é importante? É um planejamento de investimento. A gente nunca atende um investidor direto, a gente sempre trabalha com assessores e consultores de investimento. Por quê? Porque nós somos especialistas no setor imobiliário. A gente sabe fazer o dinheiro render no setor imobiliário. Mas eu não entendo como funciona a finanças da pessoa que está investindo. Então, para não ter esse risco de nós falarmos, puxa, porque se você chegar e falar para mim, esse investimento é bom, a gente vai explicar tecnicamente como funciona, o cronograma, quais são os riscos e tudo mais. Mas eu não entendo se ele precisa desse dinheiro para daqui a 2 anos, quando a filha dele for entrar na faculdade. Normalmente, o melhor caminho é você ter um profissional de investimento que olha as suas finanças e consiga falar, olha, puxa, para esse dinheiro eu não preciso de liquidez nos próximos 3, 4 anos. Nossa atuação é em parceria com casas de investimento. Até para evitar confundir, porque no final das contas, se você ligar lá para a gente é muito apaixonado pelo setor imobiliário, mas a gente não entende de finanças pessoais de cada investidor. A gente falou várias vezes aqui ao longo da conversa sobre a importância da educação e de saber investir. Foi daí que nasceu o teu desejo de abrir uma empresa que falasse sobre educação para investimento no mercado imobiliário? Isso foi a Cadra, né? A gente criou uma segunda empresa chamada Cadra. O que a gente verificou, tá? De tanto lidar com os investidores, o que a gente percebe? O setor imobiliário é um dos poucos no qual você tem uma falsa sensação de conhecimento profundo. Porque você mora no imóvel, você vai no supermercado, você entra no shopping center, você vai no hospital. E aí quando a pessoa fala assim, puxa, vamos comprar um imóvel para investimento, você fala assim, entendo, eu moro em um, mas não tem nada a ver. No final das contas, assim, o morar, o ser usuário, não é o mesmo conhecimento que você precisa para poder tomar uma decisão de investimento. O que nós queremos através da Cadra? É passar uma educação, não para que eles investam conosco, passar uma educação para que a pessoa possa analisar as oportunidades e ver o que é adequado ou não para elas. Não adianta a gente falar de oferecer investimento se ela não sabe mensurar os riscos envolvidos. E o que isso causa? Investidores que com muito boa intenção querem colocar o dinheiro para investir no setor imobiliário, e eles são às vezes ludibriados ou conduzidos para um investimento que não é adequado para o seu perfil de risco. Então, o que nós gostaríamos com essa frente é que as pessoas entendam o que é investir no setor imobiliário, como que funciona, quais são as subclasses, quais são os riscos envolvidos, o que olhar, o que perguntar. Puxa, vai fazer um negócio com a incorporadora imobiliária? Qual é o track record dela? Quantos empreendimentos entregues? Puxa, tem patrimônio de afetação? Esse projeto está protegido? Ele incorpora e constrói? Puxa, aumenta o risco? Será que tem uma construtora terceira? A precificação que ele está esperando vender bate com a precificação de mercado? São perguntas que não são difíceis de serem desenvolvidas como conhecimento pessoal, mas é praticamente o mesmo checklist que eu faço para investir. Qualquer investidor possa chegar com o checklist, fazer um passo a passo para que ele possa conduzir o processo de investimento dele de uma maneira organizada e responsável. Então essa é a nossa maior missão. E dentro disso também, quando eu falo em investir, é comprar um imóvel para uso pessoal também. Eu realmente acredito
que a decisão de compra para uso próprio deveria ser uma decisão baseada também no retorno esperado daquela operação. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero comprar esse apartamento. Por quê? Cozinha branca. Eu gostei da cozinha branca. E acontece muito, gente. Muito. Eu entendi que a cozinha branca é importante. Eu acho que isso é um ponto importante. Você vai morar lá todos os dias. Mas vale 20% a mais do que o outro apartamento que você gastaria uma fração para poder adequar? Ah, mas eu quero apartamento pronto. Eu entendi. Então, é uma conta importante. Mas isso precisa ser pensado. Porque se você comprar um apartamento 30% acima do valor de mercado, que muita gente faz com frequência, tá? É absurdo falar isso, mas muitas pessoas pagam 30% a mais do que deveriam estar pagando no imóvel. Dificilmente você vai ganhar dinheiro com aquela operação. Aquela operação vai ser uma operação ruim para você. E é uma operação que muitas vezes representa um grande percentual do seu patrimônio. Então, o que nós gostaríamos de sempre também educar dentro da Cadro é fazer uma decisão, sim, para uso pessoal, que tem gostos pessoais, mas que seja uma decisão que financeiramente ela ajude a sua família a acumular um patrimônio. Uma curiosidade, quem é o público? Tem corretor de imóveis indo entender para fazer uma venda melhor? Ou majoritariamente a gente está falando de pessoas que têm um capital disponível e querem investir? 2 grandes grupos, tá? O primeiro grupo é que a pessoa que quer comprar seu imóvel, o primeiro imóvel. Então a gente está buscando educação para tentar entender como é que eu faço isso. Como acessar financiamento, como que eu tenho renda para isso, onde comprar, quais são os melhores bairros, isso aparece bastante. E o outro público, sim, é uma pessoa que tem um patrimônio, já está investindo em diversos segmentos e gostaria de estudar a possibilidade de investir diretamente no setor imobiliário. Esses são os 2 grandes nossos CP. Né? Que o nosso corretor de imóvel vai encontrar essa pessoa no mercado, né? Mas acho que a gente passou reto pela Capital. Queria que você explicasse a tua operação hoje, quantas pessoas estão com vocês, o VGV, enfim. Conta pra gente um pouco do que você está trabalhando hoje. A Capital tem 5 anos de existência, a gente fez 40 investimentos, né, ao longo desses 5 anos. Nós temos hoje aproximadamente 2 bi de VGV em projetos em andamento. Somos um time de 10 pessoas apenas. Já fomos um time de quase 20 pessoas. E a gente reduziu muito pelo uso de tecnologia. IA, inteligência artificial, automações. Então, hoje é uma empresa super enxuta, no qual a gente consegue controlar esses investimentos. Hoje temos aproximadamente 2.500 investidores que colocam dinheiro conosco, mais de 800 assessores de investimentos parceiros. A nossa empresa hoje ela se divide em 2 grandes áreas: investimento em equity, que é o tomar o risco, participação no resultado econômico. Nós também estruturamos muitos instrumentos de dívida para a construção, financiamento de obra, término de obra, venda com recompra. Então, quem é o nosso cliente? O investidor que quer alocar recursos no mercado imobiliário e principalmente os incorporadores. Os incorporadores hoje a gente ajuda a viabilizar o projeto, tanto colocando, a gente chama de capital solution, a gente entra tanto com equity e dívida para melhor estruturar a estrutura de capital do empreendimento, para que esse desenvolvimento saia e tenha melhor margem e segurança para todos os envolvidos. Hoje o mercado, você tem uma ruptura, né? Que você tem um incorporador que ele é especialista no setor imobiliário, e ele vai buscar recurso com instituições financeiras que são especialistas no setor financeiro. Só que quando você vai num banco, ele fala, eu consegui uma linha de crédito. Lembra sempre que é uma operação que ele está defendendo o investidor do banco, ele não está defendendo o incorporador. E qualquer 0,5 ali de taxa adicional ou garantia adicional, isso está impactando diretamente a margem do incorporador. Então a gente é um representante dos incorporadores para buscar esse recurso na melhor estrutura possível. Eu costumo dizer que a gente ajuda os incorporadores já estabelecidos a fazer mais e melhor. Então, a gente aumenta a margem e a gente ajuda ele a acessar o mercado de capital de maneira consistente. A maior parte dos incorporadores hoje no Brasil não estão prontos para acessar o mercado de capitais, por diversos problemas. Compliance, track record, comunicação. O que a gente faz? A gente dá essa roupagem, ajuda ele a estruturar a casa dele para que ele possa crescer de uma maneira sustentável. Esse é o grande objetivo da Capital, fazer que o mercado imobiliário, os bons incorporadores, possam fazer mais e melhor para a nossa cidade. É legal porque no Portas a gente tem registrado muito isso, né? Esse movimento de o crédito está mais caro,
Então, tem mais incorporadoras buscando veículos privados de investimento, né? Você acredita que isso vai aumentar cada vez mais ao longo do tempo? Sim, eu acho que é um movimento sem volta, tá? A gente teve até muito pouco tempo atrás uma dependência dos créditos subsidiados de diversas linhas, FGTS, entre outras, do programa de habitação. E esse dinheiro acabou. A poupança realmente já não é mais um veículo que as pessoas estão deixando dinheiro como investimento. O caminho para isso é um mercado de capitais privado, né? Dívida privada, que vai financiar esses empreendimentos. E eu acho que esse é um caminho que cada vez vai se concentrar mais no mercado de dívida privada. A gente tem 2 perguntas obrigatórias aqui para todo mundo que participa aqui do Portas. Então, a primeira é, se você pudesse fazer alguma coisa, ter feito alguma coisa diferente nessa sua trajetória profissional, o que você mudaria? Boa, excelente pergunta. Bom, eu acredito que eu teria me envolvido mais em incorporação direta. Eu fiquei muito na estrutura de fundos, né? Alocando recurso e não no desenvolvimento direto. Eu gosto muito do desenvolvimento de produto. Eu teria me envolvido mais na questão do branding, eu gosto do produto, arquitetura, como que isso impacta a cidade, eu acho que eu poderia ter me envolvido mais. Eu acho que o segundo ponto, eu gostaria de ter envolvido mais na parte política para poder impactar isso de uma maneira mais ampla. Eu acho que isso ainda dá tempo. Mas eu acho que a gente acaba assumindo aquela aversão, assim, eu não vou me envolver, eu vou focar no meu, porque eu não concordo, mas se você não concorda, você tem que se envolver. A única maneira de a gente fazer mudanças transformacionais, assim, é realmente se dedicando para que aquela sua visão, que não sei se vai ser melhor, mas pelo menos diferente, seja de alguma maneira aplicada. Acho que um envolvimento mais ativo na parte política, ligado à legislação urbana, posicionamento da cidade, são coisas simples, tem melhorias simples de serem feitas. Eu acho que é muito mais alguém puxar a bandeira e colocar isso como prioridade. Até porque se não se envolver, não tem vácuo nesse poder. Não existe. Na política não existe vácuo. Se você não assume a postura de falar o que é importante, pelo menos que você represente um grupo, e que deixe o grupo falar se aquilo ali é real, que é uma demanda real ou não, né? No final das contas, se você não tem pessoas que votem por você, porque aquele é seu assunto, a sua bandeira, não é relevante. Mas se ela for relevante, você precisa tomar essa atitude de fazer. Eu acho que faltam pessoas corajosas e que estejam dispostas a abrir mão da sua vida pessoal pelo bem coletivo. Acho que isso é uma coisa que ainda gostaria de fazer mais. E para fechar, você deu uma dica muito legal no começo da nossa conversa sobre observar mais processos, né? Ser menos apaixonado. Mas queria que você deixasse mais uma dica para quem faz a gestão do próprio negócio ou está pensando em abrir o próprio negócio. Talvez uma dica que você gostaria de ter recebido no começo da sua trajetória. Hoje em dia você tem muito guru, né? Você tem dica para tudo quanto é lugar. Então, primeira coisa que eu recomendaria, só receba e considere uma opinião ou um conselho de pessoas que atingiram aquilo que você gostaria de atingir. Não dá para você pedir dicas de incorporação se você não falar com um incorporador que já fez, passou pelo sucesso e fracasso. E eu vejo que hoje as pessoas perderam o pudor de estar falando como especialista sem ser. É muito importante que você saiba com quem que você está se associando para poder ter aquela dica ou aquele conselho ou aquela recomendação. Procure pessoas que já passaram pelo caminho que você está passando agora e que tenham realmente sucesso naquilo que você está querendo ou ambicionando fazer. Leonardo, mais uma vez, muito obrigada. Isso, foi um Por prazer. você ter participado aqui do Portas. Acho que te aprendeu muita coisa nova hoje, né? Com certeza, foi diferenciado. A gente entrevista mais donos de imobiliária. E acho que foi muito legal trazer sua visão de um outro ponto de vista no mercado imobiliário. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Se você gostou desse episódio, deixa o seu comentário, compartilhe, deixa o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter, enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 15h, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever aqui no link da descrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção, roteiro e direção de Marina Galesso e captura de som, vídeo e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e por Ricardo Kaufmann. Até a próxima!